Olá, alunos do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, só que agora é do Enem, isso mesmo. Eu sou a professora Roberta, daqui do Centro de Mídias, e hoje quem vai dar aula para vocês é o professor Fred. E o tema da aula de hoje é quadriláteros notáveis. Então, vou dar uma introdução do que são os quadriláteros notáveis, para você estar aí já preparado para a aula. Mas não esqueça, a aula de matemática tem que fazer o que mesmo? Separar folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, para poder fazer todos os cálculos. Tudo bem? Preparados? Vamos ver aí? Quadriláteros notáveis. Então, quem são os quadriláteros notáveis que vocês vão estudar hoje? Vocês vão estudar os trapézios. Lembra do trapézio? Trapézio é aquela figura plana que tem dois lados opostos paralelos e dois lados opostos não paralelos. Então, a gente tem aqui as duas bases que são paralelas e esses outros dois lados aqui que não são paralelos e são diferentes. Tudo bem? Muito bom, esse é o trapézio. Agora, os paralelogramos, professora, os paralelogramos, olha que nome, paralelo. Tem a ver com paralelo? Isso mesmo. São lados paralelos de 2 em 2 e eles são iguais. Então, se você olhar, ó, a parte de cima e a parte de baixo aqui são paralelos e têm o mesmo tamanho. Lado direito e lado esquerdo também são paralelos e têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Além disso, a gente pode olhar os ângulos, tá? No caso do paralelogramo, os ângulos opostos também têm a mesma medida, tanto que eu marquei aí da mesma cor, tá bom? Vou dar uma limpadinha só para ficar mais visual. Muito bom. E o retângulo, professora? Retângulo. O retângulo é um caso particular dos paralelogramos. Por quê? Ele tem lados paralelos de 2 em 2, mas além disso, ele tem 4 ângulos retos. Então, olha lá, ó, a gente tem 4 ângulos de 90 graus lá dentro, os 4 ângulos retos. Isso mesmo, e essa parte de baixo e a parte de cima tem o mesmo tamanho, são paralelas, e o lado direito e o lado esquerdo têm o mesmo tamanho e também são paralelos. Tudo bem, o retângulo? Bom, um outro caso particular do paralelogramo são os losangos. Aí, o que é o losango? É aquele paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Então, ele tem os 4 lados iguais, além de ser paralelo de 2 em 2. Além disso, os ângulos opostos também são congruentes, também têm o mesmo tamanho, a mesma medida. Tudo bem? Paralelogramo, 4 lados iguais? Muito bem. E o último, que é o quadrado. O quadrado é super importante. Por quê? O quadrado ele é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Ou seja, o quadrado, além de ser um paralelogramo, ele se encaixa na definição de losango e de retângulo. Por quê? Ele tem os 4 lados iguais, que nem o losango, e ele tem os 4 ângulos retos, que nem o retângulo. Então, hoje você vai estudar bastante sobre essas figuras: trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. Ok? Bom, agora o que você vai fazer? Se preparar para a aula, ok? Boa sorte e até uma próxima. Bom final de semana e bons estudos. Tchau, tchau! Aqui quem vos fala é o professor Frederico Braga, tá bom? Nós estamos aqui hoje para discutirmos um assunto bastante importante da geometria plana, sintonizando para a prova do Enem, competência da área 2, habilidades 16 e 17, tá bom? Hoje nós vamos falar de quadriláteros, tá bom? É muito importante que você saiba o que é um quadrilátero, é muito importante que você saiba reconhecer as propriedades de um quadrilátero. Você vai me perguntar, mas professor, qual o motivo de eu ter que conhecer quais são as propriedades de um quadrilátero? Cara, por conta dos enunciados. O cara vai lá, cita um quadrilátero famoso e pelo nome desse quadrilátero você precisa sim, por conta própria, reconhecer quais são todas as propriedades envolvidas ali. Esse assunto é muito importante para o estudo da geometria plana, para o cálculo das áreas, para o cálculo dos problemas que envolvem semelhança de triângulos, para o cálculo de problemas que envolvem as semelhanças junto com áreas e assim por diante, tá bom? Cálculo dos volumes, lá na geometria espacial, que nós vamos trazer sempre para a geometria plana como ferramenta fundamental das resoluções. Então, na aula de hoje, nós vamos nos concentrar e vamos falar de quadriláteros. O que é um quadrilátero? Quadrilátero nada mais é do que um polígono simples que tenha 4 lados. Toda figura plana que você fizer com 4 lados, ela tem nome e se chamará quadrilátero. 4 lados, consequentemente, 4 vértices, tá? Haverá 2 tipos de quadriláteros que a gente tem, tá? Existem 2 tipos de quadrilátero. O quadrilátero convexo e o quadrilátero
côncavo. O convexo, aquele que você encontra à esquerda da sua tela, e o quadrilátero côncavo, que você encontra à direita. Nós precisamos saber quando, reconhecer quando o quadrilátero é convexo, quando ele é côncavo. Qual a definição de um quadrilátero convexo? Quando o quadrilátero é convexo, você escolhe um lado desse quadrilátero, tá? Escolha um lado qualquer. Prolongue esse lado, prolonga o lado. Você vai ver que o prolongamento desse lado não atravessará a figura. Isso é a definição de um quadrilátero convexo. Quadrilátero, polígono que tem 4 lados. Escolha um lado dele. Qual, Fredão? Qual você quiser. Escolhe um lado, prolonga esse lado. Você vai ver que o prolongamento desse lado não atravessa a figura. Vem comigo na tela. Veja, eu peguei, por exemplo, esse lado AB. Tá vendo? Destaco para você aí o lado AB. Nós vamos prolongar esse lado AB para cima e para baixo. Veja que esse prolongamento não atravessou a nossa figura. Agora imagina que eu pegasse o lado AD e prolongasse esse lado AD, para cima e para baixo. O prolongamento não atravessou a figura. O mesmo acontece com o lado CD, tá vendo? Prolonga o lado, prolongamento não atravessa a figura. E por último, o lado BC. Se nós prolongarmos o lado, esse prolongamento não atravessa a figura. Essa é a condição de chamarmos o quadrilátero de quadrilátero convexo. E agora, quando ele é um quadrilátero côncavo, Fredão, o que você acha que vai acontecer? Nós vamos escolher um lado do quadrilátero e, de repente, o prolongamento desse lado atravessará a figura. Vamos dar um exemplo para você? Vamos para a tela de novo? Vamos ver como isso acontece? Imagine, por exemplo, nesse segundo quadrilátero, que eu já pus a nomenclatura embaixo, chamei de quadrilátero côncavo, eu escolhesse esse lado BC. E aí você pegasse esse lado BC e prolongasse ele um pouquinho para cima ou para baixo, veja, eu prolonguei esse lado BC para baixo. E veja que esse prolongamento atravessou a figura. Isso caracterizará um quadrilátero côncavo, tá? Nós estudaremos nesse momento os quadriláteros convexos, porque o intuito da aula é nós falarmos os quadriláteros notáveis, tá? Quem são os quadriláteros notáveis? São os quadriláteros famosos, são os importantões, são os quadriláteros para os vestibulares que têm definições conhecidas, que a gente precisa conhecer também, tá bom? Então, beleza? Essa é a definição de quadrilátero. Polígono simples, que tem 4 lados. Entendeu o que é um quadrilátero convexo? Muito bem. 2 propriedades básicas do quadrilátero. Você sabe, né? Todo quadrilátero tem 2 diagonais. Uma diagonal que sobe, outra diagonal que desce. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai dar sempre 360 graus. Quando se fala do quadrilátero, dá atenção para o teu professor. Polígono simples com 4 lados, 2 diagonais, e a soma dos 4 ângulos internos desse quadrilátero dará 360. Veja, o ângulo do vértice A somado ao ângulo do vértice B, somado ao ângulo do vértice C, ao ângulo do vértice D, dará 360 graus. Agora vale a pena uma pausa. Lembra, né? Existe um teorema muito famoso chamado teorema angular de Tales, que diz assim, para todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180. Para figuras triangulares, para triângulo, a soma dos internos dá 180. Para o quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá 360 graus. Essa é uma propriedade recorrente nos exercícios, tá bom? Vejamos agora quem são os quadriláteros notáveis. Essa palavra notável é importante. Notável significa famoso, significa conhecido, que tem propriedades conhecidas, tá? Quem são os quadriláteros notáveis? São 5 os quadriláteros notáveis, tá? São eles, os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, os losangos e os quadrados. Então, na tela, você tem aí disponibilizado para você os 5 quadriláteros notáveis, os 5 quadriláteros importantes que nós precisamos reconhecer as suas propriedades. É muito importante que o aluno, olha para o teu professor aqui, é muito importante que o aluno conheça as propriedades de um quadrilátero notável. Um dos quadriláteros notáveis, por exemplo, é o retângulo. O cara fala assim, a figura ABCD é um retângulo. Pronto. Ao dizer que a figura é um retângulo, o aluno tem que saber quais são as propriedades dela. Por quê? Porque o enunciado jamais fornecerá. Estamos pensando em vestibular, não é? Então o cara cita o nome do quadrilátero e manda para a gente a responsabilidade de conhecer as propriedades dele, tá? Nós vamos começar pelo mais importante de todos os quadriláteros,
que não é o quadrado. Eu tenho uma frase que diz assim, ó, não adianta saber tudo do que todo mundo sabe. O quadrado, a maioria dos alunos conhecem a propriedade. Mas, cara, ele não é o mais importante de todos quando se fala vestibular. Dos quadriláteros notáveis, vamos falar de novo, devagarinho, são 5. Trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado. Quando se fala vestibular, o trapézio é o mais importante de todos os quadriláteros notáveis, tá? O que é um trapézio? Um trapézio nada mais é do que um quadrilátero que apresenta dois lados opostos paralelos. Se você chamasse uma criança, ela não pode ser muito pequenininha, e pedisse para ela fazer uma figura com 4 lados. A criança vai lá e desenha uma figura com 4 lados. Se você reconhecer nessa figura que a criança fez dois lados opostos paralelos, você já poderá chamar essa figura de trapézio, tá? Os lados paralelos dessa figura serão chamados de bases. Observe aí, esse quadrilátero ABCD, eu escrevi ao lado para você que os lados AB e CD são paralelos. Até um zoinho num quadrilátero. Percebeu que ele tem dois lados opostos paralelos, eu já posso chamá-lo de trapézio. Os lados paralelos nós reconhecemos como base. O lado AB a gente chama de base maior, o lado CD chamaremos de base menor. Cara, olha para mim aqui. Toda figura com 4 lados que apresentar dois lados opostos paralelos tem nome, se chama trapézio. Os lados paralelos são as bases do trapézio. Base maior, base menor. O segmento que indicará a distância entre essas duas bases recebe o nome de altura do trapézio. Os outros dois lados desse trapézio aí são chamados lados não paralelos, lados oblíquos, lados transversos. Eu prefiro chamar de lados não paralelos. Veja na tela, tirando a base maior e a base menor, veja o que eu te falei. A distância, o segmento que indicar a distância entre as bases será chamado de altura. Ao lado, eu fiz um trapézio ABCD para você, azul, e queria falar um pouquinho sobre os ângulos internos desse trapézio. Repare que os ângulos que ficam em cima, que ficam sobre os lados não paralelos, galera, eles são suplementares. Me dá um pouquinho de atenção aqui. No trapézio, as bases são paralelas. A base maior e a base menor, elas são paralelas. Os outros dois lados são chamados de lados não paralelos. Sobre cada lado não paralelo, existem dois ângulos, um em cima, outro embaixo. Esses ângulos que ficam sobre os lados não paralelos são sempre suplementares. Vale a pena uma recordação. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma vai dar 180 graus. Então, nesse lado, exemplo, né, do trapézio não paralelo, vamos supor que o ângulo de baixo fosse 60 graus. Quer dizer que o ângulo de cima, ele não precisa mais me falar. 60 para 180 faltará 120 graus. É a medida do ângulo de cima. Então, se você voltar para a tela, olha lá, os lados paralelos a gente chama de base. O segmento que indica a distância entre as bases é chamado de altura. Sobre os lados não paralelos, os ângulos alocados, né, que ficam sobre os lados não paralelos, serão sempre suplementares. Então vejam, os ângulos do vértice A e D são suplementares, os ângulos de vértice B e C são suplementares. E não se esqueçam que ângulos suplementares são ângulos cuja soma dá 180 graus. Preciso um pouquinho da sua atenção. Essa é a definição de trapézio. Trapézio é um quadrilátero que apresenta dois lados opostos paralelos. Os lados paralelos, base. Base maior, base menor. Distância entre eles, altura. Fechou? Existem dois trapézios muito importantes quando se fala prova de geometria. São dois, o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. Vamos começar pelo trapézio retângulo. Retângulo vem de reto. Retângulo vem de reto. Ângulo reto significa ângulo de medida 90 graus. Então, o trapézio retângulo é aquele que apresenta ângulo reto. Na verdade, o trapézio retângulo é aquele em que um dos lados não paralelos são perpendiculares às bases. Veja que essa base AB é a base maior que eu chamei de Bzão, CD é a base menor que eu chamei de Bzinho.
O lado não paralelo perpendicular às duas bases representará a altura desse trapézio. Por que o trapézio retângulo é muito importante? Me dá um pouquinho de atenção. Quando a gente falar de trapézio retângulo, eu quero que venha uma coisa à sua cabeça. Nós temos o direito de não saber resolver qualquer que seja a questão. É um direito seu. Eu tive dificuldade, professor, não consegui fazer. Não tem problema nenhum. Só que nós também temos um dever. Eu falo assim para os meus alunos. Quando você olha para um trapézio retângulo, a primeira coisa para pensar é, trapézio retângulo, ele é especial. Pegue a base menor, taca sobre a base maior. Pegue a base menor, taca sobre a base maior. Pega a base menor do trapézio, taca sobre a base maior. Inicia-se o problema assim, que eu tenho certeza que você vai terminar. Vem para a tela. Como esse trapézio é um trapézio retângulo, eu estou chamando de Bzinho, taca, projeta ela sobre a base maior. Se o segmento CD, lá em cima, eu chamei de Bzinho, o segmento AC' também vai ser Bzinho, tá? Pega a base pequena, taca sobre a base maior. Lembra que a base maior é Bzão. Se eu tirar esse pedacinho de baixo que eu chamei de Bzinho, isso vai sobrar para a gente Bzão menos Bzinho. O segmento C', que eu pus em vermelho na sua tela, ele indica exatamente a distância entre as bases, ou seja, é a altura do trapézio. E agora repare que esse triângulozinho no canto do seu trapézio não é qualquer, ele é um trapézio, ele é um triângulo, perdoe-me, retângulo. E lembra, para todo triângulo retângulo, sempre vale o teorema do tio Pitágoras. Quero você comigo aqui agora. Toda vez que aparecer um trapézio retângulo, lembra, peraí, eu tenho o direito de não saber fazer, mas eu tenho o dever de começar a resolução. Como é que eu vou começar, Fredão? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a base menor, taca sobre a base maior. Pega a base menor, taca na base maior. Eu vou chamar a base menor de Bzinho e a maior de Bzão. Pega o Bzinho, taca aqui embaixo. Tudo é Bzão. Tira Bzinho, Bzão menos Bzinho. O triangulinho que aparece ao lado é um triângulo retângulo. Aplique Pitágoras ali, você vai terminar a questão, tá? Esse é o trapézio retângulo. Ele é retângulo porque tem ângulos retos, porque um dos lados desse trapézio funciona como altura. E um dos lados transversos desse trapézio, ele é perpendicular às duas bases, tá bom? Espero ter sido claro, tá? Você tem aí a oportunidade de estudar o mais importante dos quadriláteros. É esse aí. Existe também, cara, o chamado trapézio isósceles. Fala, Fredão, não sei o que é isso. Sabe sim, sabe sim. Trapézio, base maior, base menor, elas são paralelas. O que você acha que vai acontecer com o trapézio isósceles? Cara, se o trapézio é isósceles, descartando as duas bases, a basona e a basinha, os outros dois lados transversos, os outros dois lados não paralelos, eles serão congruentes, né? Por isso, trapézio isósceles. Os lados não paralelos, eles serão congruentes. Os ângulos das bases são congruentes e as diagonais também são congruentes. Vem para a tela comigo um pouquinho. Eu desenhei dois trapézios para você, um que eu pintei de amarelo, outro que eu pintei de azul. Se o trapézio é isósceles, os lados não paralelos têm a mesma medida. O trapéziozinho amarelo, eu quis mostrar os ângulos internos. Pelo fato de ser trapézio isósceles, os ângulos que ficam sobre a base maior são iguais e os ângulos que ficam sobre a base menor também são. Os ângulos que estão sobre a base maior, eu chamei de alfa. Os ângulos que estão sobre a base menor, eu chamei de beta. Quantas diagonais esse trapézio? São duas e elas são iguais. No trapézio isósceles, as diagonais são iguais, elas são congruentes, tá bom? Vem comigo um pouquinho. Se ele falar que é, portanto, um trapézio isósceles, você já entendeu? Você tem a base maior, a base menor. Os outros dois lados, pá, eles são congruentes. Os outros dois lados têm o mesmo tamanho. Os ângulos das bases são iguais e as diagonais também são iguais, também são congruentes. Outra coisa, falou que o trapézio isósceles? Destaca a base menor. Vem comigo na tela. Destaca a base menor. Tá vendo? Destaquei a base menor e chamei de Bzinho. Você lembra que lá no trapézio retângulo, eu pegava a base menor e tacava na base maior. O mesmo eu farei aqui no trapézio isósceles. Pega essa base menor,
taca na maior. Lá em cima, ó, se a base eu chamei de Bzinho, esse espacinho aqui embaixo, esse segmentinho C', D', também vale Bzinho. Pelo fato do trapézio ser isósceles, esses dois segmentos da base maior que eu destaco em verde, A, D' e C', serão congruentes. Pensa, a base maior toda é Bzão. Tira a parte do meio que é Bzinho. Sobraria Bzão menos Bzinho. Como os dois segmentos verdes são iguais, divido por 2. Bzão menos Bzinho por 2. E aí observe que tanto faz do lado direito ou esquerdo, o triangulinho que aparece é um triângulo retângulo. E para todo triângulo retângulo, sempre vale o teorema do tio Pitágoras. Não quero que você tenha medo com essa situação, que você se preocupe com essa situação. Vem comigo. Você tem um trapézio isósceles. O enunciado falou que o trapézio é isósceles. Então, os dois lados não paralelos são iguais. Pega a base menor. Lá em cima, Bzinho. Taca aqui embaixo. Vai ser Bzinho. Toda a basona era Bzão. Tira perto do meio. Bzinho. Então, fica Bzão menos Bzinho. O que sobrar, se divide por 2. Por isso que cada esquininha do trapézio isósceles vale Bzão menos Bzinho sobre 2. Em cada esquininha, tanto faz na esquininha da esquerda ou da direita, o triângulo que aparece é um triângulo retângulo. E não se esqueça, para todo triângulo retângulo, sempre vale o teorema do tio Pitágoras. Aplica o Pitágoras que vai sair. Bom, então o trapézio é muito importante. Os dois famosos, o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. Tudo bem? Esse é o primeiro quadrilátero notável que temos. Segundo quadrilátero notável é o paralelogramo. Paralelogramo, como o próprio nome diz, os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. É muito importante também esse quadrilátero. O cara falou paralelogramo, deixa para mim. Paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Então veja que eu falei assim, ó, o lado AB, ele é paralelo e do mesmo tamanho, congruente ao lado CD. Os lados AD e BC são paralelos e do mesmo tamanho, beleza? Paralelogramo é isso, quadrilátero em que os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Os ângulos internos, escuta essa, importantíssima. Os ângulos internos opostos são iguais. Os ângulos internos opostos são iguais. O que eu quis dizer? Vamos lembrar um pouquinho. Quantos ângulos tem um quadrilátero? Quantos ângulos internos tem um quadrilátero? 4. Quando se fala paralelogramo, desses 4 ângulos, os ângulos opostos são iguais. Os ângulos opostos são iguais, 2 a 2. Então veja, os ângulos opostos são iguais. Isso é muito importante. Porque não se esqueçam que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360. Se eu te informar a medida de um ângulo do paralelogramo, eu não te dei um, eu te dei todos. Como assim, Fredão? Imagina que um ângulo do paralelogramo seja 120 graus. Parou? Se o ângulo aqui for 120, o oposto a ele também será. Me ajuda com essa conta. 120 mais 120, 240. 240 para 360 faltará 120 graus. Como os ângulos opostos são iguais, divide 120 por 2. 120 por 2, 60 graus vai ser a medida dos outros dois ângulos internos. Então vem para a tela comigo, olha aí, tela cheia. Os ângulos opostos são iguais. Os ângulos de vértice A e C são iguais. Os ângulos de vértice B e D são iguais. Então não se esqueça, se eu te der a medida de um ângulo, eu não te dei um, eu dei todos. Olhando para essa tela, imagina que o ângulo do vértice A, que o Fredão pôs amarelinho, fosse 60 graus. Parou, Fredão? Se o ângulo amarelinho do vértice A mede 60, o ângulo amarelinho do vértice C também mede 60 graus. 60 mais 60, 120 graus. Pense, 120 para 360 faltará 240 graus. Quer dizer, então, que os dois ângulos verdes, B e D, tem que dar 240. 240 dividido por 2, 120 graus cada um. Uma outra propriedade muitíssimo importante do paralelogramo. Lembra que o paralelogramo é um quadrilátero e todo quadrilátero tem 2 diagonais. Pega um caderno aí, pega uma caneta e anota o que eu vou te falar. Em todo paralelogramo,
as diagonais cruzam-se no ponto médio. Em todo paralogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio. Então você vai lá, traça a diagonal que sobe. Vai lá, traça a diagonal que desce. Pimba! Ao traçar as diagonais, elas se cruzarão no ponto médio. Fazendo um resumo, paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Os ângulos opostos são iguais. Quer dizer que se eu te der um ângulo, eu não dei um, eu dei todos. Porque a soma deles tem que dar 360. Se eu informar um, eu informei os 4 ao mesmo tempo. E, de novo, a propriedade quanto às diagonais. Em todo o paralogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio. Essa é fundamental. Em todo paralogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio. Então, falamos do trapézio, falamos do paralogramo, e agora vamos falar do retângulo. Retângulo vem de reto. Retângulo é um quadrilátero em que os ângulos internos são todos retos. Os ângulos internos são todos de 90 graus. Por isso, retângulo. Retângulo vem de reto. Retângulo nada mais é do que um paralogramo em que os ângulos internos são retos. E pelo fato de ser um paralogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio e são congruentes. Agora tem uma dica para você. Olha para mim aqui. Uma das preocupações dos alunos é quando que as diagonais são iguais. Você não precisa se preocupar com isso. Sério, não precisa. Pensa assim, ó, ângulos iguais, diagonais iguais. As diagonais de um paralelogramo, as diagonais de um quadrilátero, elas só serão iguais se os ângulos internos forem iguais. Isso acontece no retângulo. Retângulo vem de reto. Retângulo vem de reto. Retângulo, na verdade, é um quadrilátero, é um paralelogramo em que os ângulos internos são retos. Os ângulos internos são todos de 90 graus. Então pensa comigo, os ângulos internos são iguais. Pensa, ângulos iguais, diagonais iguais. Então me promete uma coisa, não fica com medo. Ai, peraí, professor, eu preciso decorar quando as diagonais são iguais. Fredão falou que você não precisa decorar quando as diagonais são iguais. Você não precisa decorar. Pensa assim, ó, as diagonais só serão iguais se os ângulos internos forem iguais. Ângulos iguais, diagonais iguais. Fechou? É nóis? Tamo junto? Então veja, retângulo vem de reto. É o paralogramo em que os ângulos internos são retos. Pelo fato de ser um paralogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio e no retângulo elas são iguais, elas são congruentes. Losango, estamos terminando então essa teoria. Losango, essa é uma dificuldade dos alunos. O losango é um paralogramo que tem os 4 lados iguais. Essa é a definição de losango. Losango é um quadrilátero, é um paralogramo em que os 4 lados são iguais. É muito comum você desenhar na lousa uma figura com 4 lados e dizer para o aluno, ó, essa figura tem os 4 lados iguais. Ele quer chamar de quadrado. Não necessariamente. Não é porque a figura tem os 4 lados iguais que ela é um quadrado. Sabe qual a definição de paralogramo que tem lados iguais? Losango. Sabe a bandeira do Brasil? Sabe a parte amarelinha da bandeira do Brasil? Ela também tem os 4 lados iguais. E nem por isso é quadrado. Losango é isso. Losango é um paralogramo em que os lados são iguais. Foca nas diagonais. Existem 2 diagonais, porque é um quadrilátero. 2 diagonais. A diagonal maior e a diagonal menor. A diagonal maior na horizontal, AC, a diagonal menor na vertical, BD. Quais são as propriedades das diagonais? Eu conto para você. As diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes. Nossa, Fredão, nossa, olha para mim aqui. Nossa, Fredão, é muita coisa. Nós estamos estudando para isso. Mantenha calma, está tudo certo, está tranquilo, vamos estudar para isso. Veja, losango, os 4 lados são iguais. E as diagonais? Um momento. Todo losango é um paralogramo. Em todo paralogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio. Só que quando se fala do losango, eu quero um pouquinho mais. O losango é assim, as diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si, cruzam-se formando 90, e funcionam como
bissetrizes dos ângulos internos. Como assim, Fredão? Vamos para a tela? Veja, a diagonal maior e a diagonal menor, elas se cruzam no ponto médio, são perpendiculares e funcionam como bissetrizes. Quando eu traço essa diagonal maior, eu divido o ângulo ao meio, ó, o ângulo do vértice ao meio, alfa para cima, alfa para baixo. O mesmo aconteceria se eu traçasse a diagonal na vertical, que é essa diagonal menor. Eu também vou dividir o ângulo ao meio, ó, teta para um lado, teta para o outro. Então as diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes. Essas são as propriedades das diagonais de um losango. E por último, o tão famoso e conhecido quadrado, né? Todos vocês sabem as propriedades do quadrado, tenho certeza absoluta. Professor, o quadrado tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos internos iguais, as 2 diagonais iguais, as diagonais se cruzam no meio, são perpendiculares e funcionam como bissetrizes. É isso, cara. Quando se fala do quadrado, o quadrado tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos internos iguais de 90 graus, as 2 diagonais iguais, elas se cruzam no ponto médio e funcionam como bissetriz. É muito conhecido de vocês que quando você pega um quadrado e traça uma diagonal, o ângulo do quadrado, que é 90 graus, fica partido em dois ângulos de 45. A gente fala, olha para mim, isso aqui é um pouquinho mais técnico, a gente fala assim, ó, todo quadrado é retângulo e losango simultaneamente. Todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. Você vai perguntar, por quê? Deixa para mim. Todo quadrado é retângulo porque os ângulos são retos. Todo quadrado é retângulo porque as diagonais são iguais. Lembra? Ângulos iguais, diagonais iguais. Todo quadrado é losango porque tem os 4 lados iguais. Porque as diagonais se cruzam no meio e funcionam como bissetrizes. Então a gente fala de forma um pouco mais técnica que todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. Todo quadrado é retângulo e losango simultaneamente. Então, se eu fizesse uma afirmação assim, todo quadrado é retângulo, isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade. Retângulo vem de reto. Então, uma pergunta, o quadrado tem os ângulos internos todos retos? Tem. Todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é losango, isso é verdade ou é mentira? Verdade. Losango significa paralelogramo que tem 4 lados iguais. Eu pergunto, o quadrado tem 4 lados iguais? Tem. As diagonais funcionam como bissetrizes? Sim. Então, todo quadrado é retângulo e losango simultaneamente. Beleza? Esses são os 5 quadriláteros notáveis, tá bom? Trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado, tá bom? Vejamos alguns exercícios para vocês. Vamos começar por esse problema da FUVEST, vem para a tela. O retângulo a seguir, de dimensões A e B, está decomposto em quadrados. Então veja que esse retângulo grande foi dividido em quadrados. Ele pergunta, qual o valor da razão A sobre B? Observe que esse retângulo tem comprimento A e tem altura B. E que ele foi dividido em quadrados. E a FUVEST perguntou qual a razão, qual a divisão entre A e B. Olha o que eu pensei. Foca nesse quadradinho de dentro. Se ele falou que o retângulo foi dividido em quadrados, esse primeiro quadradinho eu vou chamar o lado de x. Lembra? O quadrado tem todos os lados iguais. X, x, x e x. Ao lado, observe que você tem um outro quadradinho igual, de mesmo lado x. Então preenche aí, ó, x, x, x e x. São 2 quadradinhos de lado x. Agora dá uma olhada, que surpresa. Essa figura azul que eu destaco, o enunciado falou que é um quadrado. Mas observe que esse quadrado tem agora lado 2x. Então preenche aí. 2x, 2x, 2x. Fechou. Fechou por quê, Fredão? Olha essa figura aí, ó. Essa figura verde. O enunciado falou que é um quadrado. E ele é um quadrado grandão que tem lado 3x. Tá vendo? Ó? X mais 2x dariam 3x. Então essa figura verde nada mais é do que um quadrado de lado 3x. Então preenche. 3x, 3x. Pronto. Observe que você já tem a dimensão A do retângulo, que é o comprimento, e a dimensão B do retângulo, que é a altura. A dimensão A, bastaria que nós somássemos, olha, 2x mais 3x, que vão dar 5x. O B, que é a altura do retângulo,
é exatamente o lado desse quadradão verde maior, que é 3x. Então, para a FUVEST, a razão entre A e B, bastaria dividir 5x por 3x. Simplifica-se o x, a razão vai dar 5/3, alternativa A. Uma outra questão, agora da Unesp, modelo Enem, cara do Enem. Uma certa propriedade rural tem o formato de um trapézio. Viu a importância de se conhecer os quadriláteros notáveis? A propriedade rural tem o formato de um trapézio, como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente. E ao lado YZ margeia um rio. Então, esse lado YZ é um lado do trapézio que margeia o rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio, é quanto? Olha então a figura. Ele falou que é um trapézio. A base maior do trapézio, 9,4 km. A base menor, 5,7 km. Agora tem uma coisa que eu preciso muito que você preste atenção. Ele colocou que o ângulo do vértice W tem medida B. E o ângulo do vértice Y tem medida 2B. Comigo um pouquinho. A figura tem o formato de um trapézio. Olha para mim um pouquinho. A figura tem o formato de um trapézio. Base maior foi dada, base menor também. E ele colocou lá dentro desse trapézio dois ângulos. Um medindo B e outro medindo 2B. O ângulo de medida 2B é o dobro do primeiro. O dobro, 2 vezes. É fácil dividir por 2. Essa seria a sacada difícil dessa questão. Então, quando ele coloca que tem um ângulo lá dentro de medida B e o outro de medida 2B, eu pensei, por que um é B e o outro é 2B? Porque 2B é o dobro. Todo número múltiplo de 2 é fácil dividir por 2. 10 é múltiplo de 2. Quer ver? 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. Dividir por 2 a gente faz muito rápido. Pensei, é isso. Vem para a tela. Eu vou pegar esse ângulo grandão de medida 2B e vou dividir ao meio. Lembre-se que o procedimento, né? A semirreta que divide o ângulo ao meio tem nome, chama-se bissetriz. Então eu peguei aquele ângulo de medida 2B, tracei ele ao meio, dividi ele ao meio por uma bissetriz. Então ficou B de um lado, B do outro. Observe aqui, ó, que esse ângulo ele já tinha dado no enunciado que era B, no próprio desenho. Então essa figura azul que o Fredão destaca para você, essa figura destacada aí, ela não é uma figura qualquer, ela não é um quadrilátero qualquer, ela é um paralelogramo. Você vai falar, uai, mas ele não me falou que é um paralelogramo. Como é que eu sei que é um paralelogramo? Sabe por quê? Porque eu estou vendo que os ângulos opostos são iguais. No paralelogramo, os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Os ângulos opostos são iguais. Então eu afirmei que essa figura destacada é um paralelogramo porque os ângulos opostos são iguais. Dessa forma, repare, se o segmento XY mede 5,7, o segmento lá em cima também medirá 5,7. Como a base maior do trapézio é 9,4, eu pensei, 9,4 menos 5,7 vão dar 3,7, tá? Preencher as medidas. Agora observe, esse ângulo que eu coloco aí em cima, destacado por uma seta, ele vai ter medida B também. Você fala, por quê? Porque ele é alterno interno com o ângulo que tem a seta aqui embaixo. Alternos, um de cada lado de uma transversal. Então, esses dois ângulos que eu sinalizo aí usando uma seta, eles têm a mesma medida porque os ângulos são alternos e ângulos alternos são congruentes. Dessa forma, lá em cima, o ângulo medirá B. Por isso, finalizando a questão, observe. Esse triangulinho da ponta que eu destaco para você, ele não é um triângulo qualquer. Ele passa a ser um triângulo isósceles, porque apresenta os ângulos da base iguais. Dessa forma, se esse triângulo é um triângulo isósceles e o lado dele, um deles mede 3,7, o outro medirá 3,7. Então, o lado que margeia o rio, 3,7 quilômetros. 3,7 quilômetros para essa questão, alternativa E.
E para finalizarmos, uma questão muito interessante da FUVEST, que poderia ser perfeitamente uma questão de Enem, uma questão contextualizada, enunciado longo e com matemática abrangente. Vamos ler com atenção a tela? Vem comigo. Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios, com formato de paralelepípedos retângulos. Dois prédios com formato de caixas de sapato, que tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero, com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme a indicação da figura. Sabendo que a lateral do prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, e que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que essas paredes laterais distam 15 metros uma da outra, a área total dessa lona seria de quanto? A FUVEST apresentou o desenho. Você tem um prédio alto, um prédio baixo, e eles estão distantes um do outro 15 metros. E para cobrir esse vão, eles vão jogar uma lona em formato de um trapézio, que se pede a área. O prédio maior tem altura 80 metros e tem largura 28 metros, que já é a base maior desse trapézio indicado pela lona. O prédio menor tem altura 60 metros e tem largura 20 metros, que já será exatamente a base menor desse trapézio que é indicado pela lona. Então, nessa lona, se você voltar, você percebe que você tem a base maior, 28 metros, e a base menor, 20 metros. Só que não se esqueçam que para calcular a área de um trapézio, eu preciso ter a altura dele. Lembra? A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura por 2. É uma área elementar, é uma área muito conhecida. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, o que está me faltando é exatamente a altura desse trapézio, que vai ter a lona cobrindo. O que eu pensei? Dá uma olhada. O prédio maior tem 80 metros, o menor tem 60 metros. Então, a diferença de altura entre eles, 20 metros. Eles não estão encostados um no outro. O enunciado falou que existe um vão de 15 metros entre eles. Observe. A diferença de alturas, 20 metros. Eles estão distantes um do outro, existe um vão de 15 metros. Olha o triângulo formado ali. Esse triângulo que o Fredão destaca para você não é um triângulo qualquer. Ele é um triângulo retângulo, 3, 4, 5, disfarçado. O mais importante de todos os triângulos retângulos é o triângulo 3, 4, 5. Esse é um triângulo 3, 4, 5 disfarçado. Quer ver? 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 5 dão 20. Então essa hipotenusa que eu chamei de H, que é a altura do trapézio, vai ser 5 vezes 5, 25. Ele é o triângulo 3, 4, 5 disfarçado. É o triângulo de lados 3, 4, 5 multiplicado por 5. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Então a hipotenusa seria 5 vezes 5, 25. Fechou. Para calcular a área do trapézio, então, bastaria que fizéssemos base maior mais base menor vezes a altura por 2. A base maior, 28. A base menor, 20. E a altura, 25. Dividido por 2, se fizéssemos as contas, essa área daria 600 metros quadrados, que pra gente você encontra na alternativa C. É isso aí, galera. Essa foi a aula que falávamos de quadriláteros notáveis, tá bom? E alguns exercícios pertinentes. Estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas todas que precisarem. Vamos lá?